Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus, esse nosso Deus provedor, Pai amoroso, justo, bom, fiel, que nos ama, que nos criou e que sempre deseja a nossa alegria e uma alegria que seja completa nas nossas vidas. Amém. Hoje estamos no dia 386 do projeto Bíblia para Iniciantes. E eu espero que você tenha um lindo dia na presença dele. Amém? Bom, começando aqui o capítulo 21 de Lucas, quase terminando aqui, né? O livro de Lucas, que tem 24 capítulos. Então, começando o capítulo 21. Importante trazer aqui o contexto. Jesus estava já há algum tempo aqui criticando os escribas, né, desvendando a intenção do coração deles, os sacerdotes, os saduceus, que estavam ali tentando achar uma brecha para condenar Jesus e fazê-lo ir para a prisão ou para a morte ou para a cruz, né, como eles fizeram mais para frente. Né? Então, só lendo um pouquinho antes aqui, falando, Jesus censurando os escribas, vai falando assim: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares. Então imagina aquela roupa mais linda, né? Então eles gostam de se arrumar todos, né? Eles tinham aquelas franjas nas roupas deles, com várias com pedras preciosas e etc. Eles gostam das saudações nas praças, eles gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes, entende? Então ele estava falando, olha, cuidado, cuidado com essas pessoas, com esses religiosos que buscam isso. Eles não buscam a Deus, eles buscam o conforto deles, eles buscam uma posição, um status, um poder. E aí ele vem e traz aqui um ensinamento sobre a oferta que a viúva fez, né? A famosa oferta da viúva pobre. Então, versículo 1 do capítulo 21 diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Bom, trazendo aqui um contexto para você visualizar aí. Gasofilácio ele ficava no átrio das mulheres dentro do templo, né? E era um lugar cheio de luzes, com muitas luzes, com muita claridade, onde ali se realizavam as ofertas financeiras, né? Existiam ali 13 caixas coletoras, elas eram de metal, né, e tinham ali uma abertura onde as pessoas depositavam as moedas, que na época não existia nota, né, era só moedas, não tinha cartão de crédito. Então as pessoas elas faziam ali as ofertas financeiras e eram 13 caixas coletoras, que eram conhecidas também como trombetas, imagino porque deveria fazer barulho, né, quando se colocava a oferta, a moeda caía, era uma caixa de metal e esse barulho ele repercutia, então dava para você imaginar ali mais ou menos o quanto cada pessoa estava colocando dentro dessas caixas coletoras, né, dentro dessas trombetas, né, como eram chamadas. Dessas 13, duas eram destinadas, cada uma tinha um destino, né, por isso que eram 13. Duas eram destinadas para para a mantimento, né, dos levitas, que eram os dízimos, tá? E as outras 11 eram para ofertas diversas, né? Lembra lá no Antigo Testamento, né, quando lá em Deuteronômio, em Levítico, várias ofertas pelo pecado, ofertas de gratidão, ofertas, vários tipos de ofertas. Então, eles depositavam ali na caixa, na trombeta, referente àquilo que eles estavam ali
destinando o seu dinheiro, tá? As suas moedas. Então esse era um ambiente de luz. E Jesus estava ali, observando, analisando, observando, olhando o que cada um colocava dentro daquelas caixas. Interessante perceber aqui também que Jesus não colocou oferta, né? Jesus, na verdade, Deus representado ali como Filho de Deus, e ele estava ali simplesmente observando, né? Só, só fica essa curiosidade aí, né? Por que que Jesus não ofertou? Porque, na verdade, ele é o próprio Deus, né? Não faria sentido Deus ofertar para si próprio, né? Então, só uma observação. Versículo 2. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E essas eram as menores moedas, né? As menos valiosas, segundo aqui a explicação que tem aqui no meu rodapé da Bíblia. Então imagina, ela colocou ali 2 moedinhas caindo, não fazendo muito barulho. Aquilo ali provavelmente era humilhante, né? Imagina, várias pessoas indo ali depositando várias moedas, aquele barulho, e ela veio ali 2 pequenas moedinhas naquela caixa coletora ali. E no versículo 3 diz: E disse Jesus: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Bom, algumas análises podemos fazer disso tudo aqui, né, que Jesus está falando. Primeiro é que Jesus não condena a viúva por estar dando tudo o que ela possuía, por ser pobre, né, como muitas vezes, às vezes eu já ouvi pessoas condenarem, aquela pessoa é pobre, dá tudo para a igreja. Bom, eu não estou nem dizendo que sim, nem dizendo que não. Estou dizendo aqui que Jesus está olhando para aquela viúva pobre e está olhando o coração dela e está elogiando ela, dizendo que ela fez mais do que todos os demais ali. Primeiro, ela deu de coração, né? Não deu para mostrar para ninguém, porque aquelas 2 moedinhas ali não eram muita coisa, mas Jesus sabia que aquilo era tudo que ela tinha. E ali demonstrando a fé que Deus é o provedor, que por mais que ela não tivesse mais dinheiro para comprar comida, ela estava ali declarando a fé em Deus, que Deus iria prover de alguma maneira. E isso move o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, outra coisa que a gente aprende aqui, aqueles ricos, eles estavam ali fazendo ofertas e mostrando para as pessoas, né, que eles estavam ofertando muito. Então eles já estavam obtendo a própria recompensa da oferta deles ali naquele momento. Eles estavam dando porque eles queriam aparecer. Em 1 Coríntios tem uma passagem que diz: quando nós formos dar, que nós possamos dar com a intenção correta, de coração, com alegria no coração. E com certeza, aquela viúva, mesmo sendo pobre, ela estava feliz por ter ali pelo menos 2 moedinhas para poder ofertar ali. Então, a reflexão que fica aqui, como eu e você temos nos chegado a esse ambiente de luz, onde está Jesus, Ele está nos vendo, Ele é a luz. O que a gente tem trazido para Deus? E como a gente tem trazido?
Eu tenho trazido o meu melhor? Com que coração eu tenho trazido? Eu tenho demonstrado a minha fé nas pequenas coisas. Olha só, 2 moedinhas, né? Nem sempre Deus vai pedir que todos nós demos tudo a Ele, mas é a, é a, é a nossa vida, né? Quando fala de dar tudo, por exemplo, quando ele falou para o jovem rico, vende tudo, dá aos pobres, porque ele viu o coração daquele jovem rico. Mas o próprio Zaqueu não deu tudo, continuou rico, mesmo dando metade dos seus bens, ele continuou rico e Jesus elogiou Zaqueu pelo coração dele. Então, que nós possamos, independente de dar ou não tudo o que nós temos financeiramente, isso vai ser um pedido, vai ser muito pessoal de Deus e você, Deus e eu. Mas se um dia ele chegar a pedir, vale a pena obedecer. Como ele fez com Abraão, pediu aquilo que era mais precioso a ele. Estava lendo hoje a passagem, Isaac, né? E ele foi e levou. E porque ele obedeceu, ele recebeu bênçãos e bênçãos e bênçãos sem medidas sobre a vida dele. Então, será que nós teríamos, o que nós estamos ofertando a Deus? Estamos ofertando o nosso melhor, o nosso Isaac, para Deus? Que fique essa pergunta para mim e para você, sabendo que Deus é poderoso para nos dar muito mais, muito além do que pedimos ou pensamos. E muitas vezes nossos planos, nossos pedidos, nós até achamos que são altos, mas os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Isaías 55, se não me engano. Assim como o céu está para a terra, são os planos e os pensamentos de Deus em relação aos nossos. Amém? Que eu e você possamos agir como essa viúva pobre aqui e lançar sobre, sobre Jesus, sobre Deus, tudo que a gente tem, o nosso melhor, o nosso tudo. Amém? Um beijo no coração. Que Deus abençoe e até o próximo dia do projeto.